Será que de fato você vai conseguir acompanhar e entender uma tendência no mercado de criptomoedas de alta ou de baixa, apenas analisando o preço atual? Quais outras métricas você tem que saber usar, você tem que dominar para conseguir fazer trade, para conseguir segurar a sua criptomoeda e sempre conseguir vendê-la no melhor momento possível? E para isso você precisa entender o conceito de volume. Eu vou com você nesse vídeo passo a passo, do básico até o avançado, e eu vou te mostrar tudo o que eu faço na prática, para você conseguir analisar de forma diferente a partir de agora o teu tempo gráfico. E se você está querendo ir para casa nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou guiar você aqui na F do Brasil. Você que já está comigo me acompanhando, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma honra ter você aqui comigo, é uma honra ter sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, aquele like e compartilhar esse vídeo lá naquele grupo de amigos que gostam de investimento, gostam de falar sobre dinheiro, criptomoedas. Vai ajudá-los muito. Essa nova sequência de aulas que eu de fato estou preparando, estou montando aqui para você, chama gratuita no YouTube, para você se tornar um action ainda mais robusto e inteligente na hora de fazer as suas entradas, as suas saídas, na hora de shortar, enfim. Então vamos lá. Antes de a gente ir para a tela do computador, eu te explicar bem rapidinho o que é o volume. O volume que você vai ver comigo no tempo gráfico, ele indica para a gente quanto que foi o total de dinheiro transacionado, compra e venda, naquele tempo gráfico, referente àquele momento. É a quantidade de dinheiro que você movimentou dentro do tempo que você selecionou. Então, por exemplo, se você está no tempo gráfico diário, o seu volume vai ser o total de dinheiro movimentado naquele dia. Se o seu tempo gráfico for semanal, o teu volume ali embaixo vai ser referente a quanto de dinheiro eu movimentei naquela semana e assim por diante. E vamos lá, para você colocar o indicador de volume, aquele mesmo processo, vem aqui em cima, na parte superior esquerda, clica em indicadores e aí você escreve volume. Volume, ele já vai aparecer ali embaixo, ó, já apareceu. Vou te explicar na prática o que funciona, como funciona. Eu já estou aqui no meu tempo semanal, por exemplo, estou no tempo gráfico semanal. No semanal eu vou ter aqui, por exemplo, esse candle. Isso aqui é a variação do preço, eu expliquei lá no outro vídeo. Então, aqui é a minha variação de preço, são os candles, a vela. Então, ok. Embaixo você vê que tem uma barra também verde. É o quanto eu movimentei de dinheiro, o movimento que eu fiz, quanto que eu movimentei de dinheiro naquela semana. Para que esse preço tivesse essa variação, você vê que foi uma variação muito grande, foi de 21 mil até 27 mil naquela semana, eu estou no tempo gráfico semanal, eu tive que movimentar muito dinheiro. Teve muita gente comprando Bitcoin e vendendo Bitcoin. E aí ele faz esse cálculo e a gente tem o volume de dinheiro, ok? E você pode me perguntar, Renato, por que está verde? Por que nesse caso a força compradora foi maior? Eu vou te explicar daqui a pouquinho com calma sobre a diferença das cores. Então anota aí, memoriza. O candle é a variação de preço, embaixo a barra do volume é a variação de dinheiro, ok? É a variação de dinheiro que foi transacionada naquela semana. Renato, se o tempo gráfico tiver, por exemplo, no mensal, vamos lá. Você vê, ó, já mudou. Não tem problema nenhum. Vamos olhar aqui agora um que esteja vermelho. O que foi referente a esse candle aqui que eu marquei? É essa semana aqui, ó. Essa movimentação que está aqui no meio. Para que eu tivesse aquela variação de preço de 15.300 até 21 mil, eu precisei movimentar em volume essa quantia aqui. E agora vamos lá, número 2. Qual a relação que esse volume vai ter com a questão da força? Quem é que está ganhando, né? Os compradores ou os vendedores? Eu gosto de usar a analogia de um jogo de futebol, por exemplo. A gente tem o time verde e o time vermelho. O time verde é o time dos compradores e o time vermelho, os vendedores. Pensa comigo que chega um momento, durante o primeiro tempo inteiro, o time vermelho deu o gás. O time vermelho correu mais, jogou mais, foi mais para o ataque. Eles colocaram os melhores jogadores como titular, todo mundo foi para cima, foram para cima, tentaram fazer mais gols, usaram toda a energia. E o time verde dos compradores ficaram ali um pouquinho mais na retranca. Só que já nos 30 do segundo tempo, 25 do segundo tempo, o time vermelho já começou a ficar sem energia. Mesmo fazendo substituições, eles não tinham mais o mesmo gás de antes. Mas o time verde tinha um pouquinho mais de energia. Eles tinham mais condições de colocar energia ainda no jogo, naquela mesma partida. Então, o que acontece? Com menos esforço, mas com a estratégia certa, contra um time já cansado, o time verde consegue, com menos esforço, aumentar o placar. E aí vamos supor que o time vermelho fez 2-0. No segundo tempo, já nos 15 e 20 do segundo tempo, o time verde com menos esforço, um time mais preparado e mais descansado, conseguiu fazer 3
a 2. Eles viraram o jogo e venceram. Agora, olha aqui comigo no nosso tempo gráfico. Eu achei aqui um pedaço perfeito para a gente analisar juntos. Olha só, o que aconteceu? O time vermelho jogou, foi para cima, colocou toda a sua energia, todo o seu gás. Fizeram 2-0. Nível de volume. A força vendedora aumentou, a força vendedora foi maior. Ela foi progressiva. Você tá vendo? A gente teve uma força vendedora crescente. Com isso, o preço da criptomoeda caiu. E aí, o nível de energia desse time vendedor já estava muito baixo. Ele chegou num fundo. Chegou de fato no fundo do poço, a energia deles. O que o time verde fez? O que o time comprador fez? Começaram a atacar, usando menos esforço e mais estratégia. E aí, ó, olha só comigo o tamanho do esforço do time verde a nível de energia. E eles conseguiram já superar o preço antigo. Com menos esforço, subir de novo o preço de volta. Em menos tempo. Em 15 minutos, vou colocar aqui no nosso exemplo, né? O tempo que estava faltando, 15, 20 minutos, eles conseguiram com menos esforço já subir o placar. E aí, ó, trazer o preço de novo lá para cima. E anota esse insight muito importante, sempre que você tiver numa tendência de baixa, você vai ter mais vendas, que é de fato o que faz o preço diminuir. É o que tira o fôlego do preço, é o que tira o fôlego do time. Tudo bem? Então, se você está gastando muita energia, gastando muito o seu fôlego, o preço vai diminuir, o rendimento vai diminuir. Então lembra disso aqui, quanto mais eu gasto no meu volume, quanto maior o meu volume de venda, eu estou gastando energia vendendo. Muita gente está vendendo, muita gente está gastando energia, muitos jogadores do time estão gastando mais energia, estão vendendo. O que acontece com o condicionamento deles, com a energia deles? Diminui, o preço cai. Só que chega uma hora que esse preço chega no fundo. A gente chama aqui nesse caso, e a gente pode chamar em alguns casos isso de fundo ascendente, que é o que vai caracterizar um novo movimento de alta, para que o time verde, o time comprador, possa entrar em campo com menos esforço e virar o jogo. Ok, Renato, mas até onde vai essa força que eu preciso ter para que eu tenha certeza de que eu estou numa tendência de alta ou que eu estou numa tendência de queda, para eu entender qual time está ganhando? Eu quero que você pense comigo num foguete. O foguete, ele precisa fazer uma força para subir extremamente alta no começo, mas ainda assim, quando ele vai romper a atmosfera, só que para romper a atmosfera, ele ainda faz um pouquinho de força a mais. E aqui vai acontecer de forma parecida. Olha só, eu vim num movimento lateralizado, né? O preço veio andando e não teve uma variação muito grande, né? Ele não mudou, ele veio andando de ladinho, né? Como um caranguejo. Só que eu consegui romper aqui a casa dos 28 mil, criei uma nova resistência. E aí eu passei desse topo, agora ela virou uma resistência em 28 mil. O que aconteceu? E aí, para que eu tenha esse foguete subindo o meu preço, para que eu de fato tenha uma tendência de alta, o foguete precisa fazer força. O foguete verde tem que fazer força. Ele precisa gastar combustível. Só que não é uma vez que ele vai gastar. E aí você repara comigo nesses três caras aqui, nesses três volumes aqui. No primeiro, eu tinha rompido já a resistência. No segundo, me deu um pouco mais de tração. Ok? Só que para eu de fato vencer o meu topo histórico, nesse meu tempo gráfico de 1 hora, eu precisei colocar ainda mais combustível. Então você vê, eu coloquei energia, passei da resistência, coloquei mais energia, só que para confirmar o movimento de tendência de alta, eu tive que colocar mais um pouco de gás, tive que colocar mais energia. Então aí sim, eu furei de novo ali aquele ponto, e agora sim eu mostrei para o mercado que é a força compradora que está vencendo o jogo agora. E aí, de fato, ó, foi o que aconteceu. O preço entrou em tendência de alta e continuou subindo. Tá vendo? Olha lá. E não parou mais. E depois caiu, depois de muito tempo. Né? Então, ele se manteve em alta. Olha por quanto tempo. Só com esse combustível aqui, que ele deu a mais nesse tempo gráfico, olha por quanto tempo ele conseguiu segurar. Esse aqui é o tempo gráfico de 1 hora, ok? Então o mercado precisa disso, ele precisa ter essa confirmação de que de fato o movimento é tendência de alta. Como que vai acontecer, Renato? Eu vou perceber esse combustível a mais. Eu vou perceber esse último sprint lá no meu volume. Então olha só, apesar de eu ter tido uma alta, já uma diferença muito grande nos dois volumes, eu tive que ter uma terceira, e aí no tempo gráfico de 1 hora. Você vai precisar de mais ou de menos, dependendo do tempo gráfico que você tiver, para ter certeza de que você está de fato no movimento de alta ou não. Ok, Renato, mas e se a tendência não seguir o movimento do volume? Anota aí
ponto número 3. Anota aí esse insight. E se o movimento do volume não acompanhar a tendência? Isso indica para mim alguma coisa? Sim, anota isso. Indica o seguinte, repara só. Quando eu passei a ter um movimento de alta e o volume começou a diminuir, olha o que aconteceu logo em seguida. Eu tive um movimento de baixa. Se a tua tendência for de alta, mas o teu volume for decrescente, se prepara, porque você está prestes a encarar um movimento de queda. Repara o que aconteceu? Percebeu? Ali, ó. Subir, subir, subir. Ok, maravilhoso, o preço subindo. FOM indo de 60 mil a 68 mil, estou no tempo gráfico de 4 horas, mas repara no volume. Olha o que aconteceu com o volume, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pouco tempo depois, a força compradora perdeu o gás. E o que aconteceu? E aí, logo em seguida, com a força compradora já sem energia, olha quem apareceu para fazer gol, olha quem apareceu para marcar, o time vermelho. A força vendedora. Olha o tamanho da força vendedora entrando em ação. Percebe? E aí, logo em seguida, já tivemos um longo movimento de queda. E agora, para a gente analisar o contrário, será que também funciona? Peguei aqui agora o nosso tempo atual. A gente veio no movimento de queda, lá desde o dia 8 de novembro, só que repara comigo o que veio acontecendo com o nosso volume. Exato. Movimento de queda, tendência de queda, volume aumentando. Se prepara, porque isso aqui é um fundo, grandes chances são que a gente está de frente agora, a gente esteve de frente há pouco tempo, então se prepara, porque a gente esteve de frente há pouco tempo atrás, agora em dezembro, num fundo ascendente. Então, grandes chances são que a gente vai ter um movimento de subida do nosso Bitcoin. Eu estou analisando o Bitcoin para você aqui, você pode aplicar isso para qualquer criptomoeda, então lembra disso. E agora você tendo essa visão mais aprimorada do volume, da relação do volume com os preços e as tendências, eu te garanto que você vai conseguir ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo na hora de analisar o seu trade, na hora de analisar sua saída ou sua entrada em criptomoedas. E aí, ó, de novo, Renato, então dezembro foi uma época boa para eu comprar? Sim, porque eu atingi um bom nível de suporte. Então, eu tinha um volume subindo, eu vim numa tendência de queda, isso é excelente. E aí, quem comprou nessa fase, né? Aqui, ó, entre novembro até final de dezembro, né? Início de novembro, final de dezembro, já está se dando bem, já conseguiu um preço muito bom lá, estava na casa dos 15 mil dólares o Bitcoin. Então, quem na época já tinha essa noção, esse insight sobre o aumento do volume na tendência de queda, já percebeu que esse aqui era um ótimo momento de compra. E para a gente finalizar esse nosso vídeo, para não ficar muito longo, existe alguma forma, então, a mais de eu conseguir perceber esses movimentos, a variação do volume e as tendências sem ficar só no olho? A resposta é sim. E eu vou ensinar para você bem rapidinho, que é o que a gente chama no mercado de clímax. Usando aqui no nosso gráfico, o que a gente chama de RSI. Você vem em indicadores e escreve RSI. É o índice de força relativa, tá? Não vou explicar a fundo o que significa isso agora, mas só para te mostrar o seguinte. Você está percebendo que tem uma barra, né, ali limitando o gráfico, esse novo gráfico que eu coloquei embaixo? Quando a gente tem uma quebra desse limite, tá? Então, ó, ele passou aqui, ó, de 70, o que ela mostra pra gente? Presta atenção. Ela está dizendo para você o seguinte, que esse movimento do preço que está acontecendo naquele momento que você está vendo, ele já está se estendendo demais, ele já está ficando sem força, ele já está perdendo energia. A tendência, ok? A tendência já está perdendo força. Ou seja, é um extremo, é um indicativo de que o mercado, de que o preço já está atingindo um extremo. Logo, se ele está atingindo um extremo, ele precisa descansar, ele precisa voltar aos parâmetros. Então, repara o que aconteceu? Quando ele atingiu esse pico, ele chegou nesse extremo, olha lá em cima comigo no nosso tempo gráfico. O preço do Bitcoin veio subindo, veio subindo, veio subindo, veio subindo. Quando ele rompeu a barreira, o que aconteceu? Tive uma queda, me movimentei mais um pouquinho e aí, ó, já caracterizei uma tendência de queda de novo. E aí você volta para o RSI, o que aconteceu com o movimento no RSI? Ele se normalizou. Tá percebendo? Então, só de bônus para você essa parte do clímax, que a gente chama no mercado de clímax, para você acompanhar
o clima que o mercado está tendo, o feeling que o mercado está tendo em relação ao preço, ao volume e à tendência. Então ele está acoplando ali para a gente o que o mercado está sentindo em relação à tendência, em relação ao preço que o Bitcoin ou a sua criptomoeda que você está analisando está seguindo. E de novo, eu não vou entrar em detalhes agora sobre quando você atinge a parte de cima, quando você fura a parte de baixo aqui, ó. Também a gente tem isso aqui. Não vou me aprofundar nisso agora. Eu queria focar nesse vídeo com você sobre volume e sobre tendência e como isso pode te ajudar. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha feito sentido para você. Fico muito feliz de ter você aqui até o final desse vídeo. Meus parabéns por isso. Um sinal de que você está querendo melhorar, está querendo evoluir, está querendo construir sua liberdade financeira, está querendo melhorar ainda mais os seus investimentos. Então, seja muito bem-vindo, você que chegou aqui de paraquedas. Obrigado pela sua companhia, você que já está aqui me acompanhando. Meus parabéns pela sua decisão, meus parabéns por isso. Espero ver você no próximo vídeo. E se você quiser que eu fale a fundo sobre o nosso gráfico RSI, bota bem aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau.